Na aula passada, a gente começou a estudar o computador IAS e nós paramos nas instruções de desvio. Basicamente, a instrução de desvio permite que executemos o mesmo código múltiplas vezes. Então, nesse caso, eu consigo carregar uma variável, somar com 1, enquanto o índice for maior ou igual a zero. Para eu verificar a condição, eu carrego o índice, subtraio de 1 e, ao executar essa instrução jump mais, ele verifica: o acumulador é maior ou igual a zero? Se for, ele salta. Se não, ele continua. Aqui ao lado podemos ver o código de máquina referente a esse código assembly. Obviamente, o jump mais permite saltar para a instrução da esquerda e da direita, mas enfim, nesse caso eu estou saltando para a instrução da esquerda. Mas há um problema. Como eu poderia realizar a mesma operação múltiplas vezes, porém modificando o endereço acessado? Nesse caso, eu estou somando sempre uma variável var. Então veja que os endereços nunca vão mudar. Agora suponha que eu quero executar essa instrução. Aqui eu quero obter um valor de um array, ou seja, conjunto de dados na memória, e somar com a variável. Dessa forma, eu vou precisar a cada iteração incrementar o endereço acessado. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, que a instrução que está na linha 010, ou seja, endereço 16, a instrução de load, que é o 01, vai acessar na primeira iteração o endereço 110, ou seja, 110 em hexa. Então, na primeira iteração, esse será o endereço acessado pela instrução load. Na segunda iteração, veja que a mesma instrução, na mesma linha, acessará o 111. Na terceira iteração, o 112 e na terceira iteração, o 113. Então, veja que para que essa operação seja possível, eu preciso a cada iteração modificar o endereço de acesso, o endereço que está sendo acessado. Então isso é uma limitação do IAS. Se vocês lembrarem, o IAS ele possui instruções que tem apenas um código de operação e o endereço a ser acessado. Então eu preciso que eu consiga modificar esse endereço a ser acessado de forma que a instrução consiga acessar novos dados em um laço, por exemplo. Então, somente assim eu vou conseguir executar essa operação. Para isso, eu vou precisar usar instruções especiais. Então, eu tenho a instrução store e veja que ela é diferente daquela instrução store anterior, porque aqui eu consigo selecionar os bits do dado que eu quero modificar. Lembre, a palavra de dados do IAS é 40 bits. Eu posso interpretar essa palavra como dado se eu acessar por meio de instrução, como por exemplo load, store, add. Porém, se eu acessar essa instrução por meio de uma busca de instrução, né? Então, isso aí vai ser aqueles 40 bits serão interpretados como instruções. Então, você consegue modificar pedaços dessa instrução, que justamente é o quê? É os pedaços referentes ao endereço a ser acessado. Então, vamos olhar aqui um exemplo. Nesse caso, eu estou acessando o quê? A variável var1. Então, eu estou acessando var1, depois eu somo com var2 e guardo em algum lugar. Então, essa é o que eu quero fazer. Suponho agora que isso aqui está dentro de um laço. Então, eu estou lá na frente, voltando para cá e executando de novo. Então, eu estou dentro de um laço aqui. E suponha que dentro desse laço eu quero, por exemplo, modificar essa variável aqui que está sendo acessada e dizer, opa, eu não quero carregar de var1. Eu quero carregar, por exemplo, de var3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar os bits referente ao endereço de var1 de forma que, ao invés de acessar var1, acesso var3. Posso fazer a mesma coisa com a variável add, ou seja, ao invés de somar add com var2, né, então eu vou carregar var1, ao invés de somar com var2, eu somo com var3. Também tenho que fazer isso. Então, veja só. Qual o endereço dessa instrução aqui? Dessas duas instruções? É o 000. Lembre disso. E o 100 aponta por 20, como vocês podem ver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir esse 1000 pelo quê? Por 102, que é, como veja bem, var3. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que colocar o endereço do var3, ou seja, 102, no meu acumulador. Para fazer isso, eu vou guardar uma outra variável, que vai ser a 103.
com o endereço da variável var2, que é 102. Então veja que essa variável com o endereço 103 nada mais é do que um ponteiro para a variável var3. Veja só. Então, 103 tem valor 102. E que é 102? Meu var2. Okay? var3, perdão. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou carregar 103. Quando eu carrego a variável 103 no meu acumulador, que valor eu vou ter lá? 102. Ok? Então, ao executar essa instrução, eu vou ter no acumulador 102. Quando eu executo essa instrução store, o que ele faz? A instrução store pega o acumulador e modifica os bits referente ao endereço a ser acessado da instrução 000, que é essa aqui, pelo valor em acumulador. Então veja, aqui eu tenho um load que está acessando o endereço 100. Então o que vai ter lá na instrução? 01, que é referente a load, e 100 referente ao endereço. Quando eu executar essa instrução, o que ele vai fazer? Vai pegar o acumulador, que tem 102, que eu acabei de acessar aqui, e vai substituir o 100 pelo 102. Então, lembre, do bit 0 ao 7 é o quê? É o opcode. E do bit 8 ao 19 é o endereço. Então, eu estou substituindo o bit 8, os dados 8 ao 19, pelo dado no acumulador, que é o 102. Então, ao executar essa instrução, esse carinha aqui vai virar o quê? Load 102. Ok? Se por uma caso eu quiser modificar esse cara aqui, ó, o add 101, é só executar a mesma operação, só que dizendo o seguinte: eu vou modificar a instrução 0 e os bits do 28 ao 39. Por quê? Nesse caso aqui, o opcode fica do 20 ao 27 e o endereço do 28 ao 39. Ok? Vamos olhar agora esse programa aqui. É um programa bem simples. É justamente esse programa. Vamos lá. Na posição 00, o que eu tenho? Eu tenho um load, ou seja, opcode 01, da posição 100. Quem é a posição 100? Esse cara. Então, ao executar isso, eu vou ter 20 no acumulador. 05 é o opcode referente à soma. Então, quando eu executar 05, eu vou somar o acumulador, que tem 20, com o que tem no 01, no 101, que é 30. Então, vou carregar 20, somar com 30, eu vou ter 50. 50 em hexa, ok? Beleza, fiz aqui a minha soma. Veja que bem aqui eu tenho um salto. Então 0D é um salto para a instrução da esquerda do 00, que é justamente esse cara aqui. Então eu quero refazer essa operação, só que eu quero modificar os dados acessados. Então eu não quero acessar o endereço 100 com load. Eu quero acessar o endereço 102, que é o nosso var3. Ok? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que carregar no acumulador o endereço de var3. Onde é que está o endereço de var3? É 102. Eu vou armazenar ele em outra variável. Então 103 vai guardar 102. Veja que 103 armazena o endereço de var2. E com o endereço de var3, aliás, eu consigo acessar 40. Então 103 na verdade é um ponteiro para 102. Okay? Então os ponteiros lá de C funcionavam basicamente assim. Então, ao fazer a soma e ao fazer o carregamento e a soma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar o valor da variável 103 no acumulador. Então o acumulador vai receber 102. Por quê? Porque no 103 eu tenho 102. Depois, eu vou executar a instrução de store. Olha só, a instrução de store permite que eu modifique o valor do endereço da variável da esquerda ou da direita. Ok? Então, para acessar o valor da variável, para modificar o valor da variável da instrução da esquerda, né? Eu vou usar o quê? 2 em hexa. Então, ao executar 2 em hexa, estou dizendo o seguinte: pegue a instrução referente aqui, no caso é 00. Então 00 é esse cara aqui, né? Então como é 2, eu vou acessar da esquerda. Se fosse 3, eu acessava da direita. Então é 2, então acesso da esquerda, do 00. E digo, modifique esses bits pelo valor em acumulador. Então no acumulador eu tenho o quê? Tenho 102. Então ele vai pegar esse aqui e botar 102. Ah, e se eu quisesse modificar essa instrução, colocar 102 aqui? Então é só fazer 13, ok? Vamos executar aqui devagarzinho. Então, reset, load, carrega na memória. Dou um step, executa o load, step, executa o add,
step. Agora eu vou carregar o quê? O, o endereço 103. E veja que o endereço 103, o que tinha lá dentro era o quê? 102. Então lá no meu MBR vai aparecer 102. Quando eu dou um store, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o store, vai pegar o MBR e vai colocar justamente onde? Aqui. Ok? Então quando eu pegar a minha instrução 01, veja que apareceu o que, ó? Na instrução 00, aliás, no load vai aparecer um 102. Quando eu executar o meu step de novo, ele vai pro jump e vai voltar pro início. Quando eu executar o load, o que vai acontecer? Ao invés de carregar 20, vai carregar 40. Veja aqui no MBR. Então ele vai fazer a operação de novo e por aí vai. Então dá pra gente fazer isso em um laço, por exemplo. Qual a diferença do laço, por exemplo, carregar um vetor? Você vai ter que adicionar um código para incrementar esse ponteiro aqui. Então, ao invés de apontar para o 102, vai apontar para o 103, para o 104. E tu vai ter um vetor aí. E tu também tem que guardar o tamanho dele. Eu vou já mostrar. E se eu quiser modificar esse cara, é só botar 103. Então, vamos lá. Load, add, load de novo e o store. Veja que o store agora vai modificar esse cara. Então veja que aqui, ó, tá 102, né? Então vamos lá. Ao executar, tava 101, agora foi para 102, que é justamente o meu var3. Ok? Então agora quando eu faço essa, ao invés de somar com uma variável, ele vai somar com a outra. Assim eu consigo modificar aquela posição. Vamos ver agora um valor, um código assembly. O código assembly, lembre, ele meio que vai abstrair muita coisa para mim. Uma das abstrações dele é que ele não vou necessitar de saber qual é a instrução da esquerda e qual é a instrução da direita. Lá dentro ele vai organizar isso aí para mim. Veja que no jump eu não dizia se era esquerda ou direita. Eu só demarcava a instrução com a etiqueta e dizia: opa, essa instrução está em um endereço. Esse endereço vai ser demarcado pela etiqueta while. Então, quando eu saltar para aquela instrução, eu digo: vou saltar para while. Depois ele vai atualizar as etiquetas e modificar para endereço. E vai dizer: opa, é esquerda ou direita. Mesma coisa com o nosso store. Tanto é que virou STA, Store Address. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma instrução aqui chamada do. Eu quero modificar o endereço acessado pela instrução load. Então, load é demarcado pela etiqueta do. Ok? Então, o que, é que eu estou dizendo aqui? Carregue o vetor. Então, eu vou dizer. Eu vou obter um ponteiro. Vou incrementar esse ponteiro, como vocês estão vendo aqui, vou já explicar. E eu digo, opa, eu quero guardar esse novo endereço lá. O que eu faço? STA do. Então pega o que está no acumulador, vai lá na variável, seja esquerda, seja direita, não tem problema. Isso aí ajusta para mim e diz, opa, esse endereço que estou acessando aqui vai ser agora endereço tal. Vamos ver aqui rapidão esse programa aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo, enquanto o tamanho do array for maior ou igual a zero, eu vou fazer alguma coisa. Então para avaliar a condição, carrego o tamanho do vetor, que está aqui, ó. Esse é o meu tamanho do vetor, que é 10. Vou carregar o tamanho do vetor, subtrair de 1, que também é outra variável, e vou guardar de volta. Eu estou fazendo basicamente array size menos menos, vai de 10 para 9. Então agora eu vou fazer a comparação. Isso aí é maior ou igual a zero? Se for, salto para cá. Se não for, eu vou para o halt. Ok? Outra forma de fazer isso é fazer isso aqui. Dá no mesmo. Ou seja, ou ele salta para lá ou ele continua. E ele continua para cá. Então ele fica saltando sempre para cá, ou seja, ele para. Ok? Por que eu fiz isso? Porque o assembler não tem uma forma de você colocar tudo zero, né? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um halt. Fiz o processador parar. Então, ele vai parar aqui por quê? Ou ele salta ou ele continua. Se ele continuou é porque a condição é falsa. Então o que ele faz? Ele salta para sempre para cá. Então ele para. Ok? Fica sempre parado aí. Agora eu vou somar o vetor. Carrego o vetor está em qual endereço? Não faço ideia, só que eu demarquei aqui. Vou adicionar no resultado e salvar lá. Então essa aqui é a parte de somar o vetor. Só que na próxima interação eu quero fazer isso aqui. Ó. Eu quero somar o vetor para ir para a próxima posição. Então eu quero incrementar o ponteiro e adicionar esse valor novo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui o vetor e vou manter aqui um ponteiro para o vetor. Então se aqui, por exemplo, for 110,
Aqui vai ser 109 e qual é o valor de 109? 110. Então, vetor PTR aponta para o vetor. Então, se eu carregar esse valor na memória, eu vou carregar justamente o endereço de vetor. No acumulador, perdão. Então, carreguei no acumulador o endereço de vetor. Por quê? Porque lá dentro tem endereço de vetor. Depois eu somo com 1 e guardo lá de volta. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquele ponteiro ir para o próximo. E quem é que eu tenho no acumulador agora? O ponteiro de vetor mais 1. Então, se eu comecei a acessar nessa posição, agora eu vou querer acessar essa posição. Então, se aqui é 110, agora eu vou ter 111, porque eu somei com 1. O que eu faço agora? STA. O que eu digo? Pega o que está no acumulador, vai nessa instrução do e diz o seguinte. Aqui tu vai ter, por exemplo, 0, 1 e 110. Mas agora eu somei com 1, né? O endereço então foi para 111. Então eu pego 101 e vou modificar aqui para 110. Para 111, aliás. Então pega 111 e soma com o resultado, né? Mas como é que eu faço para voltar lá? Eu dou um jump. Então dou um jump, volta lá para o início, reavalia a posição, dá um jump mais, né? Vem para cá. E agora quando ele for carregar, vai carregar o quê? 111. Vamos colocar isso aqui no assembly. Então, vem aqui no assembly, coloco aqui e dou um load. Primeiro eu vou ter que salvar, obviamente, em AS aqui. Carregou para cá, tá aqui meu programa. Vou botar no simulador. Vou dar um load. Reset, obviamente. Load. Ok, então ele vai começar. Load, né? Vou até colocar aqui lado a lado. Pra gente... Se bem que eu poderia usar o assembly, mas fica mais apertado ainda. Então eu vou fazer aqui ou não. Quer saber? Eu vou fazer aqui mesmo. Acho que tem como. Bom, tem como fazer aqui. Ok, então eu vou dar um reset, vou dar um load. Agora eu vou dar um step. Opa. Tem o load aqui. Ok. Então vou dar um step. Ok, load. Aí sub, nosso sub aqui. Vixe. O store. Ou seja, para guardar o valor na memória. Vou dar um jump mais. Então o jump mais foi para onde? Foi para cá. Veja que ele modificou lá e virou um jump mais para a direita. Podia ser para a esquerda. Quem fez isso aí para mim? Foi o assembly. E veja que agora, quando eu fizer esse load, vai fazer o quê? Com o endereço 103. Então, vamos lá. 100, 101, 102 e 103. Então, só que uma coisa interessante, veja que o vetor vai estar no 103. Ó. Só que, olha só, no posição 102, qual o valor lá? 103. Então, a posição 102 tem como valor 103 e quem é 103 é o vetor. Aí tem lá 1, na 103, na 104 tem o 2, na 105 tem o 3. Por quê? Porque o vetor é um conjunto de endereços contíguos. Do load, do add e depois do store, como vocês podem ver aqui. Agora eu vou fazer a questão do step, ou seja, ir para a próxima posição. Então eu carrego quem? Ó? Ponteiro do vetor. Então quem é que eu estou mandando lá no MAR? 102. Então 102, se vocês lembrarem, é o que? O ponteiro. E qual o valor lá? 103. Então ele vai voltar quem? O 103 no MBR. Então quem é 103 é o vetor, é o ponteiro do vetor. Então, esse cara tem posição 102 e valor 103. Esse cara tem posição 103 e valor o quê? 1, 104, 2, 103, 105, 3 e por aí vai. Então eu vou pegar esse cara, somar com 1 para ele sair daqui e vir para cá. Ok? Então eu vou pegar o ponteiro, somar com 1 e ir para a próxima posição. Então eu vou dar um add. Veja que agora ele foi para 104. Ou seja, saiu daqui e foi para cá. Agora eu tenho que guardar de volta no ponteiro. Por quê? Para quando eu for na próxima iteração eu for pegar ele, eu consiga acessar a próxima também. Agora eu vou dar um store. Esse store é para quê? Para guardar de volta, né? E depois eu dou aquele store novo. Veja que aqui ele está colocando a posição da direita. Então eu venho aqui no do. Então no MAR está dando o quê? 2. Então aqui é o endereço 2. E ele está dizendo que esse cara está na direita. Então possivelmente quem está na esquerda? Esse cara aqui. Esse cara está na esquerda. Esse cara está na direita. Ok? Então agora eu vou executar. Quando eu executar,
Aqui vai sair de load para uma posição e vai para load para a próxima posição. Então, se esse aí é o 02, vamos lá, 02. Então agora, ó, ele vai para o 104. Vocês estão vendo? Antes era 103. Step. Beleza, agora eu vou dar um jump para onde? Para o começo. Eu vou fazer tudo de novo. Então, eu vou fazer aqui, tarará, tarará. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora, ó, ele tá 104 e eu quero ir pro 105, né? Quando eu executar aqui, ele foi pro 105 e por aí vai. Assim eu consigo somar o vetor inteiro. Ok? Aí não permite que eu... Vou fazer aqui do zero, quer ver? Tá, ele vai somar o vetor inteiro. E ao final, quando ele for parar, ele vai parar naquele laço. Então quando você vê um laço que nunca para, é porque ele parou aqui. Espera ele terminar aí. Tá aí, ó. Então ele terminou aí. Então vamos lá para a última posição, que é o result. Result. Então, como vocês podem ver, somei o vetor inteiro, que é justamente esse cara aqui, e salvei aqui. Então a gente tem agora o programa inteiro executando. Tudo bem? Então agora vocês podem fazer o laboratório aí sem muitos problemas. Se vocês ainda tiverem dúvida, vão no Moodle e lá tem vários materiais. Então vocês conseguem... Tem lá um livro que é... A internet caiu. Você tem um livro lá que tem as explicações, né, de como funciona cada instrução. Por exemplo, não entendeu essa instrução direito, mesmo com o vídeo? Então você vem aqui naquele programa no IIS que eu coloquei e tem aqui, 5.4. Ele vai explicar justamente como é que funciona a instrução, ele dá um exemplo semelhante e ele vai explicar aqui passo a passo. Beleza? Então, é isso aí. Obrigado.